Estava refletindo acerca de algumas questões e pensando, né, como hoje em dia tá muito comum, né, você encontrar aí na internet pessoas que relatam que estão passando por depressão, ansiedade, algum problema, né, algum problema mental, né, por assim dizer, alguma neurodivergência, né, também. Muitas pessoas que estão fora do eixo, né, digamos assim, né, tipo fora do eixo delas, né? Do eixo natural, né? Que não consegue mais sorrir, né? Não consegue mais aproveitar, né? Só aproveitar e estar no momento presente, vivendo o momento presente, no caso. Eu tava pensando, né? Isso daqui pode ser até uma parte 2 lá do vídeo, que o significado da vida, né? Que eu acho que hoje, por conta de diversos fatores, né? Diversos fatores sociais, econômicos, psicológicos, alimentação, tipo, diversos mesmo. Passaria horas citando, né? Mas não é uma coisa só, entendeu? É uma coisa afeta a outra. É tipo, é literalmente uma bola de neve. Semelhante aos juros compostos, né? Foi uma coisa acrescentando em cima da outra, e da outra, e da outra, e virou uma bola de neve. Quando tu foi ver lá, juros que deveria ser lá, se 5% foi pra 80, sabe? Tá pagando o dobro praticamente. Mas enfim, e é exatamente isso, né? A nossa geração, né? A geração atual, né? Ela tá pagando o dobro, né? Tipo, nossa geração que eu falo assim, né? Geração de hoje em dia, né? O Gen Z, né? Que os que estão entrando no mercado de trabalho, os que entraram no mercado de trabalho, porque, bem dizer, né? Os que mais aproveitaram o bom do Brasil, né? O boom, né? E pegaram a época boa do Brasil, foram os boomers, né? Os boomers e também os baby boomers, né? Que herdaram ali toda a riqueza dos boomers, né? Os boomers ali que não foram tão imbecis, né? Foram um pouco inteligentes ali, né? Um pouco espertos e conseguiram adquirir ali uma casa, né? Algum patrimônio, né? Algum passivo, né? Um terreno, um carro, sei lá, né? Algo do tipo. Aí isso passou pros baby boomers, né? As baby boomers caiu naquela onda lá teve a onda da faculdade, né? A onda da advocacia, a onda do engenheiro, a onda não sei do que, né? Do papel, né? Da falácia do autoritarismo, né? Do autoritarismo, não, da falácia da autoridade, né? E, enfim, eles conseguiram conquistar até uma coisa ou outra, né? Mas já pegaram ali um Brasil já meio defasado, né? A moeda já tinha perdido boa parte do poder de compra, mas não estava tão péssimo quanto estava hoje. O dólar estava ali na casa dos R$ 2, né? R$ 3. Então foi uma época boa ainda, né? Decente. Se eu não me engano, mais ou menos isso, né? E veio o Gen Z, né? Que pegou, tipo, que entrou no mercado de trabalho com o dólar batendo 4, 5, 6 reais, né? Isso eu tô falando só dos fatores econômicos, né? E economia de certa forma, não, a economia, de fato, ela é muito importante, né? Pois o dinheiro é uma moeda de troca, né? Sim, a moeda de troca você não pode trocá-la por alimentação, por segurança, por bens, até por tempo, né? Com dinheiro você compra tempo, né? Em diversos fatores, né? Sei lá, tu contrata uma empregada para cozinhar, tu chama um Uber, né? Em vez de você esperar um busão, tu contrata alguém para trabalhar no teu lugar, você pega aquele tempo que você ia estar trabalhando e utiliza para um outro negócio, né? Para uma outra ideia. Foca essa energia, né? Não é compra tempo, né? Porque tempo não existe, né? O que existe de fato é energia, né? Nesse mundo.
E é por isso que ninguém quer contratar pessoas mais velhas, né? Porque a energia deles é mais baixa. Então, eles querem contratar os mais jovens, né? Porque os mais jovens têm um recurso mais precioso, que é a energia, né? Que eles erroneamente definem como tempo, né? Ah, e tempo é dinheiro. Não, não é tempo. Tempo não é dinheiro. A sua vida gera o dinheiro, né? A sua vida é trocada por dinheiro. O seu recurso mais importante é trocado por dinheiro. Aí entramos em outros fatores, né? Que é o psicológico, né? Hoje a internet, muito acesso à informação, né? Informação aí à torta e à direita, né? Então qualquer pessoa pode, sei lá, se tornar meio que um especialista em alguma coisa ou saber bastante de algum assunto, né? Desde dos assuntos mais diversos possíveis, né? Carro, moto, é, economia, filosofia, ciências, história, psicologia, sociedade, né? Sociologia, seja lá o que for, né? Então, qualquer pessoa aí, né? Tipo, qualquer pessoa média aí, com o celular em mãos, né, pode ter acesso a informações, pode, se ela estudar, se ela for curiosa, né? Se ela se interessar pelo assunto, e ela estudar aquilo e dominar aquele assunto, ela se torna meio que um especialista, né? E isso derrubou bastante a tal da falácia do papel, né, da autoridade, né, usar o diploma como se você fosse um especialista, uma autoridade naquele assunto, sendo que de fato, às vezes uma pessoa que estudou, né, autodidata e por conta própria, ela pode ser mais especialista do que a pessoa que estudou lá, passou anos e anos numa faculdade, né, e pegou o papel, pegou o diploma, dedicou ali bastante tempo para fazer curso e que não sei o quê, entendeu? E utiliza aqueles papéis como se eles fossem um expert naquilo, mas de fato não são, né? Isso não define, né? E os tempos mudaram, né? E é isso, essa mudança afetou grandemente, né? Tipo, afetou de uma forma muito complicada e complexa a mente, né, das gerações atuais, né? Porque a maioria está operando no sistema antigo, né? E o que que acontece quando você opera no sistema antigo, sendo que o mundo está no sistema novo? Você é massacrado, você é brutalizado. O que que acontece quando você quer utilizar o papel para ser uma autoridade, sendo que um cara gravando vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, o cara vendendo um produto na internet, um cara, sei lá, dando a opinião dele, fazendo podcast, né? Ele ele pode ser mais especialista do que você naquilo, ele pode ter mais informações e mais conhecimento do que você naquele assunto que você, entre aspas, se dedicou para se especializar, né? Você se dedicou para, na verdade, para pegar o papel e para ganhar dinheiro com esse papel, né? A maioria, o foco é esse, né? Não vão fazer uma faculdade só porque eu gosto. É bem raro, né? É por conta do papel, né? Por conta do dinheiro, né, que aquele papel vai proporcionar. E isso, né, psicologicamente causou uma pane, né, no sistema, que a maioria foi doutrinado para acreditar, né, que se estudassem, se dedicassem, se fossem bonzinhos, né, eles iriam ter um trabalho, iriam ter uma esposa, um marido, é, iriam ter uma família linda, iria ter saúde, iria ser rico, né, só trabalhar duro, que todo mundo tem 24 horas, e não, né? Nem todo mundo tem 24 horas, né? Tem pessoas que só tem, tipo, tem as 8 horas que dormem, as 8 do trabalho, mais 4 de transporte, e sobra pra ela ali no final 4 horas, né? Que duas ela vai passar tomando banho, fazendo comida, né? As outras duas ela vai passar procrastinando, né? Geralmente até porque ela vai estar cansada, né? Então, nem todo mundo tem 24 horas, né? Tipo, então, isso causou uma pane no sistema, né? Tipo, na mente. Por isso que tem um monte de vídeo aí, né? Tipo, sendo postado, agora tem uma onda, né? E a geração Z não quer trabalhar, supermercados com falta, né? De mão de obra, né? Porque a geração Z entendeu, né? Tá começando a entender, né? Que eles não precisam se escravizar, né? Pra, pra ter ali os recursos, né? Pra ter ali, tipo, ter dinheiro. Que eles gravando um videozinho, né, dançando, vídeo na internet.
vendendo algum produto, fazendo dropshipping, e-commerce, né? Vendendo algum infoproduto, né? Produto digital, né? Você quase não tem custo ali para produzir, né? E 100% do lucro é praticamente seu, né? Praticamente 100%, né? Na verdade, é seu, né? Pra cobrar as taxas ali, né? De certos sites e tal, né? Mas o resto é seu. Não tem aquele custo pesado, né? Pra desenvolver aquele produto, né, a matéria-prima e tudo mais, né? Porque a matéria-prima, no caso, seria a informação, né, que você tem, né? Porque você se tornou meio que um especialista, né, naquilo e você tem informação bastante para você transformar aquela informação em conteúdo, né? Enfim, então eles entenderam que tem outros meios, né? E no caso, né, nesse mundo aqui tudo é venda, né? Tudo nesse mundo é venda para você adquirir dinheiro, né? Você tem que vender algo em algum nível, né? Ou você vende a sua energia, né, que a maioria chama de tempo, né, numa CLT, ou você vende o seu produto, né, um infoproduto, um produto, né, enfim, ou você vende uma esperança, né, alguma ideia, né, alguma informação, mas você vende, né, em algum nível. E enfim, né, eu acho que por conta disso, né, desses fatores psicológicos hoje em dia que a geração Z atualmente muitos se encontram perdidos, né? Não só a geração Z, né? Todo mundo, até a geração Baby Boomer aí, né? Muitos se encontram perdidos, né? Depressivos, ansiosos, neurodivergentes, algum problema mental, né? Problema mental não um PCD, né? Mas, no caso, essas doenças, né? Essas, tipo depressão, né? Essas doenças de hoje em dia, né? Que antigamente não existiam com tanta frequência, né? Que até porque o povo não parava para pensar e hoje, por conta do acesso à informação, por conta da eficiência, né, que a internet trouxe, que a inteligência artificial está trazendo aí, né, consequentemente, e tudo mais, né, todo esse advento da tecnologia, hoje temos mais tempo, né, em sobra, então sobra tempo para pensar sobre a vida, né, planejar os próximos passos e pensar, né, sobre o mundo, né, sobre a vida, sobre como tudo isso daqui é correr atrás do vento, né? Então, muitos caem na depressão, né? Ou no niilismo, que nem eu falei lá, né? Qual que é o sentido da vida, né? Esse poderia ser até uma parte 2, né? Um complementar dele, né? E de fato não há, né? Um sentido pra vida, né? O sentido pra vida é o que você cria, né? E aí que tá, né? A gente entra em outra questão, né? Da psicologia, você tem que criar um sentido pra sua vida, né? Seja lá qual for esse sentido, tá? Não importa se ele é um sentido que a maioria vai achar louvável, né? Tipo, ah, eu quero ser caridoso, né? Eu quero ajudar ao máximo de pessoas. Não importa se você vai ser egoísta, né? Tipo, ah, eu quero me autopreservar, eu quero ser egoísta mesmo, eu quero me preservar acima de tudo, é, poupar meus recursos, preservar meus recursos, quero dividir nada com ninguém. Não importa se você vai ser, sei lá, se o seu propósito vai ser a família, né? Vai ser dinheiro, mas você tem que criar, né? Você tem que ter um norte para sua vida. Porque viver é se autoiludir, né? Então você vai ter que se autoiludir em algum nível, né? Você vai ter que criar um propósito para sua vida e em algum nível, né? Em alguma escala para você poder sobreviver, para você poder acordar de manhã e ter um propósito, um motivo, seja lá qual for, pequenas metas, saca? Sei lá, até bens materiais, tipo, ah, quero uma casa. Hoje em dia é muito difícil, né? Mas não é impossível, né? Mas hoje em dia é difícil tu ter uma casa, então tu estabelece isso como meta, né? Como um propósito ali, né? Pra você levantar da cama, você trabalhar, pra você ter a sua casa. Ah, eu quero sair do Brasil. E você estabelece isso como seu propósito, né? Como sua meta. E é assim que vamos levando, né? A vida, assim que a humanidade, né? Assim caminham a humanidade, criando propósitos, metas, né? Ilusórias, né? Para uma vida que, se for comparar, né, tipo, se você for comparar e se você for pegar, né, no grande esquema das coisas, parar para pensar, né, no grande esquema das coisas, não faz sentido, né? O universo tá aí, né? A entropia, o caos, e já tem previsão, né, que o universo em algum momento vai colapsar, né? O Sol vai colapsar com a nossa galáxia, né?
Vai chegar em um momento que ele vai simplesmente colapsar, vai acabar com tudo, né? Aqui o planeta Terra e tudo mais, os demais planetas e todo o sistema aqui da Via Láctea, né? Enfim. Então, não faz sentido, né? Tudo isso por quê, né? Pra quê? Então é um completo absurdo, né? Aí a maioria cai no niilismo, né? Sendo que isso é uma visão certa e errada ao mesmo tempo, né? Porque você ainda tá vivo, você é um ser consciente, você é um ser que pensa, mas você ainda precisa viver, né? Você não vai meter uma bala na cabeça ou então, sei lá, entendeu? Você não vai se finalizar, saca? Então você precisa criar propósito, você precisa criar um sentido, precisa criar pequenas metas ou grandes metas, grandes propósitos. Mas você tem que, em algum nível, você tem que se auto-iludir, né? Pra você continuar. Porque tudo nessa vida é autoilusão se você for parar pra pensar, né? Mas autoilusão nem não necessariamente é ruim, né? E não necessariamente é bom, né? Eu diria que é a moral, né? Quem decide se é bom ou é ruim é você, né? Suas metas, a sua autoilusão, né? Que nem tem pessoas que se autoiludem com cigarro, com drogas, com bebidas. Isso pode ser considerado ruim, né? Porque está deteriorando a sua saúde, né? Aí podemos entrar em outros fatores, né? Também do porquê o mundo tá assim, né? Esse caos também, a alimentação, né? A má alimentação, né? O sobrepeso também, né? Hoje em dia o pessoal glamoriza, né? Pessoas em sobrepeso, né? Tipo, acima do peso. Claro, se você é um acima do peso saudável, que come alimentos bons, alimentos saudáveis, então tudo certo, né? Você, tipo, no ponto de vista da saúde, você está bem, né? Você não está com alguma deficiência, né? Você não está prejudicando a sua saúde, né, diretamente. Claro que um depende do sobrepeso também, né? Se tiver um pouco acima do peso, até vai, né? Agora, se tiver muito, né? Se tiver obeso, né? Tipo, aí você deve cuidar da sua saúde, né? Você deve buscar se alimentar corretamente, né? Se reeducar, né? Porque hoje em dia tem diversos alimentos, né, ruins, né? Carboidratos, né? Açúcares, esses alimentos açucarados, cheios de carboidrato, cheio de soja, né? Trigo, né? É, sabe, diversos químicos, né? Que colocam ali para dar mais sabor, né? Aquele glutamato também, sabe? Coisas que colocam para viciar, né? Para você se viciar no sabor ali, né? Daquele, aquela comida, né? Esses ultras processados, né? Então você comer mais saudável, né? Você se alimentar de maneira mais saudável, né? Focar nas comidas mais saudáveis, né? Enfim, você se reeducar para o seu corpo estar bem e a sua mente também estar bem, né? Tem aquele ditado, né? Mens sana, corpore sano, né? É mente sã, corpo são, né? Então, se sua mente estiver bem, né, que nem eu falei do psicólogo, do psicológico, você criar um sentido, né, um propósito, porque é assim que funciona a vida, você tem que criar, né, o seu propósito, o seu sentido, ou então você utiliza dos propósitos e sentidos que já foram pré-estabelecidos, né, posteriormente, sejam esses família, né, laços, relacionamentos, né, religião, dinheiro, né? Status, fama, sei lá, bens materiais. Ou você cria, né? Sei lá, para você pode ser talvez conquistar uma casa, né? Escrever um livro, viajar, ir para fora, conhecer uma nova cultura, né? Novos países, tanto faz, entendeu? Quem determina isso é você, né? Todo mundo sabe onde seu calo aperta, né? E se não sabe, você deve descobrir, né? Até para você ter o autocontrole ali, né? Sobre a sua situação, né? O seu contexto, né? A sua vida, né? A sua condição. Você saber onde vai e onde não vai, né? Aonde você para e aonde você continua, né? Onde você decide, né? Você decide iniciar, né? Um ponto de partida, um ponto de chegada, né? De finalização, né? E enfim. E que nem eu tava falando da alimentação, se alimentar corretamente, né? Eu falei, né? Do econômico, do psicológico e da alimentação, né? Então focar nesses três pilares, né? E creio que seja isso, né? No geral, cara, você deve criar um propósito para sua vida, você deve se alimentar, né?
se reeducar, se alimentar corretamente. Claro, você pode comer um doce vez ou outra, entendeu? Comer uma lasanha, comer um bolo, comer um sorvete, eu tô falando do excesso, né? Todo dia, né? Isso, uma hora ou outra seu corpo ele vai pedir arrego, né? Uma hora ou outra você vai pegar um diabetes, você vai estar em sobrepeso, você vai, entendeu? Ter um problema aí, algum problema na sua biologia, né? No seu corpo, né? Até mental, né? Se os hormônios irão ficar, tipo, bugados, né? Tipo, não vão corresponder, né? De maneira correta, né? Enfim, testosterona, né? Principalmente para homem, né? Esses alimentos que contêm muita soja, né? Contém muito trigo também, né? Mas principalmente soja, né? Esses alimentos, aqueles que tem o Tzinho lá, né? O transgênico também, né? Milho, né? Soja transgênica, milho transgênico, né? Cara, isso no homem, né? Faz um mal do caramba, né? A mulher também, né? Mas um homem, né? É foda que acaba com a testosterona, né? Mina suas oportunidades, né? De crescimento também. Quem quer crescer tanto, tipo, músculo, né? Ou tanto quanto estatura, né? Tanto quanto não, né? Tanto estatura quanto músculo, né? Enfim. E é isso, né? Se cuidar, cara, psicologicamente, né? É, na alimentação também, né? E na finanças, né? Você entender que, sei lá, cara, não existe só um caminho, né? Tô começando a entender isso, né? Começando não, né? Eu já entendia, né? Mas tô começando a expressar, né? Transformar isso em conhecimento tácito, né? Ou melhor, transformar esse conhecimento tácito em explícito, né? Na verdade, que é esse áudio, né? Tô gravando e provavelmente isso irá se tornar vídeo, né? Mas enfim, eu creio que é isso, né, cara? É focar no mais essencial, focar na sua saúde, focar no seu psicológico, focar no financeiro, entender que não existe somente um caminho, né? Para prosperidade, para uma estabilidade, né? Para uma vida, um bem-estar, né? Você evitar problemas também, evitar dívidas desnecessárias, né? Evitar filho muito cedo, né? Relacionamentos tóxicos. Todo esse padrão, né? Que eu creio que todo mundo aí deve estar ciente. E se não tiver, né? Tipo, trate de encaixar isso daí dentro da tua mente, né? Porque é o básico, né? Antes de você se enfiar no problema, você tem que evitar o problema, né? É, prevenir para não remediar, né? É o básico. Então é isso, em geral.